Quando a gente fala da cannabis, pessoal, essa aí, prazer para quem não conhece, é a planta cannabis, né? Essa florzinha aqui, a folhinha, na verdade, é só uma representação, né? Eu até brinco que a pessoa achava que isso aqui que é o que dá barato na cannabis, vocês estão enganados. Isso aqui, na verdade, não acontece nada. Se o cara pegar uma folha dessa e fazer um cigarro, não vai sentir nada, ele só vai inalar fumaça e não vai dar nada nele. Toda a mágica acontece aqui, ó, na flor da cannabis. A flor, ela é uma característica porque a planta é uma planta dicóica, ou seja, tem a planta macho e a planta fêmea. A planta macho não serve para nada, só serve para fecundar e criar fêmea, a semente. Tanto é que as plantações de cana, as plantações maravilhosas que tem nos Estados Unidos, no Colorado e nos demais estados, basicamente são só plantas fêmeas. Então, é daí que vem, dessa flor, que vem toda a criação, a remoção desses fitocannabinoides, que são os principais componentes da planta. Seja os fitocannabinoides, seja os terpenos, que traz os cheiros, os flavonoides, que traz essas corzinhas maravilhosas das nossas flores. Então, quando a gente fala perfil químico da planta, a gente vai ter diversas raças de plantas ali dentro, né? Que nós chamamos de strains, cultivares ou quimiotipo. Cepa já é um termo que já não está sendo utilizado, mas a gente fala que é uma forma mais genérica de dizer, tá? É uma forma, vamos dizer assim, não convencional mais de utilizar. Mas como fosse a raça da planta, né? Então a gente tem um quimiotipo 1, que é alto THC, somente voltado para aqueles pacientes oncológicos ou que tem uma dor mais aguda, uma dor neuropática, e realmente o THC acaba sendo muito mais incisivo nesse ponto. Quimiotipo 2, proporções equilibradas, né, de CBD e THC, que são as apresentações bem interessantes. Predominante CBD, que são as plantas ricas de cânhamo, por exemplo, que praticamente só CBD, até 0,3% de THC. E aqui, a nossa plantinha, né? Vocês observarem, a gente vai dar um zoom agora para vocês verem, vocês vão ver uns pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos nós chamamos de tricomas. Esses tricomas, parecem umas gotículas, é aí dentro que tem todos os nossos princípios ativos da planta, os nossos fitocannabinoides, seja o canabidiol, seja o THC, seja o CBG, seja o CBN, o CBC. A planta possui mais de 300 tipos de moléculas diferentes. Então a gente fala que é uma planta muito complexa, né? Por isso que a gente tem que entender o mecanismo de como que essa planta vai atuar no nosso corpo, né? Porque nós temos os terpenos, os flavonoides e os próprios fitocannabinoides, né? O próprio nossos fitocannabinoides, ele vem da planta. Então são os principais componentes produzidos pela planta cannabis sativa, ou cânhamo. E a confluência desses todos esses componentes, né, que nós chamamos de flavonoides, terpenos e os fitocannabinoides, que nós chamamos de efeito comitiva. É por isso que essa mágica acontece, a sinergia dessas moléculas, pois na terapêutica canábica, as moléculas são nossas armas, né? Então, através dessas moléculas que nós vamos traçar o nosso objetivo terapêutico. Então, por exemplo, o que eu quero colocar aqui para vocês, né? O CBD, ele tem uma capacidade de antioxidante, ansiolítico, neuroprotetor, anticonvulsivante, é um antidepressivo nato, porque ele atua receptores serotoninérgicos, por exemplo, né? Então atua também gestalmente na questão da ansiedade. Além de ter um efeito miorrelaxante fantástico, para nós que trabalhamos aí com FAS, com DTM, então já tem trabalhos duplo cego, já demonstra a capacidade miorrelaxante em pacientes com DTM e pacientes que desenvolveram bruxismo de forma por estresse, vamos dizer assim, aquele bruxismo em vigília, né? Então ele traz esse efeito meio relaxante. Além de ser um anti-inflamatório e o efeito imunomodulatório muito rico também. Por isso que Obrigada. acaba sendo o CBD a nossa molécula principal da nossa terapêutica, né? Mas nós não podemos esquecer as outras moléculas, né? Então o THC é visto como um vilão por muitos aí, mas não. O THC ele tem um efeito terapêutico fantástico, principalmente no efeito no quesito sedativo, né? Ele tem um efeito antihipertensivo, por isso que é muito utilizado para pacientes com glaucoma, por exemplo. É o efeito analgésico, antitumorígeno e antiemético, né? Além de estimular o apetite, que a gente até brinca aí no universo da cannabis, que é o que? A famosa larica, né? Então, tem pacientes aí oncológicos que não conseguem se alimentar direito e você tem que estimular o apetite, né? Então, enquanto você estimular o apetite, você vai melhorar a qualidade de vida desse paciente que sofre tanto, que está passando por uma quimio ou uma radioterapia, por exemplo, né? CBG, né, eu acho que é a molécula vedete do momento, é uma molécula que eu tenho estudado muito, inclusive o Cássio tem bons produtos, que é o que? O canabigerol. O canabigerol, ele tem um efeito antibacteriano, antioxidante, anti-inflamatório fantástico. E eu uso muito naqueles pacientes que não se adaptam muito bem
com a molécula do THC, né? Então, tem pacientes que acabam tendo alguns efeitos deletérios, né? Então, assim, não me senti muito bem, uma taquicardia, mas isso é transitório, é questão de o paciente às vezes adaptar ou acertar a dosagem justamente da molécula THC. E o CBN, né, que é uma molécula aí que está vindo muito em voga, principalmente focado na questão de sono, né? E a gente sabe hoje no pós-pandemia, quantidade de pacientes sofrendo de distúrbio de sono, a ronco, a apneia, hipopneia do sono. Tem trabalhos que já demonstram justamente que você pode ter influência justamente na apneia, na hipopneia do sono, utilizando substâncias com rico em CBN,